outra. E aí, a 7ª Festipoa Literária. De 19 a 25 de maio, a cidade celebra a literatura e as artes, na festa que acontecerá na Casa de Cultura Mário Quintana, Instituto Goethe, Palavraria, Bar Ocidente, Bamboletra, Sintra Juf e Bar 512. Toda a programação é gratuita. Acesse festipoaliteraria.net e confira. Faça a Festa da Literatura de Porto Alegre. Então, bem-vindos ao Instituto Goethe. Isso aí, boa noite, bem-vindo ao Instituto Goethe, bem-vindo à 7ª edição da Festipoa Literária, que é especial, isso a gente fala em todas as edições, né? Cada ano ela se torna mais especial, e dessa maneira ela vai, acho que, ganhando adesão dos leitores, das pessoas apaixonadas por literatura e interessadas em conhecer novos autores e conhecer a cena literária brasileira. É a nossa pretensão, mostrar um pouco do que está acontecendo na literatura brasileira. E, por esse motivo, um dos escritores destacados e que é um parceiro de longa data da Festipoa é o homenageado este ano, né? Todo mundo sabe quem é o homenageado este ano. E a gente vai prestar essa homenagem a ele porque é o cara que mais trabalha pela literatura brasileira hoje e talvez na história da literatura brasileira. Com certeza, daqui a 50 anos ou mais, vai se ouvir falar em Marcelino Freire, né, que é o homenageado da 7ª edição. Mas Marcelino vem daqui a pouco, eu vou abrir aqui com os protocolos da noite, agradecendo a presença de todo mundo, a todos os colaboradores informais, todas as pessoas que divulgam a Festipoa, que aderiram à ideia, esse movimento que está crescendo também. Então, eu estou vendo inúmeras pessoas aqui que são parceiros afetivos da Festipoa. Então, bem-vindos, agradeço a todos. Agradeço ao Instituto Goethe por acreditar mais uma vez, é um parceiro também de longa data e acredita mais uma vez na literatura, no trabalho da Festipoa e recebe a programação aqui hoje, na abertura, e quinta-feira também com a presença com duas atividades, a presença da escritora Helene Hegman, que está por aqui, já chegou a Porto Alegre, então, quinta-feira. Isso tudo está no festipoaliteraria.net. E a gente vai começar agradecendo ao indispensável aqui, vou chamar daqui a pouco, o Jefferson Assunção, que é o subsecretário da Cultura, representando a Secretaria de Cultura. Eu vou chamar também o Roberto Abreu, da ONG Alice, e agradecimento à Secretaria, que tem o apoio e o patrocínio indispensável à realização da Festipoa, da 7ª edição. E a Alice é a co-realizadora, é a parceira principal na realização da curadoria e dos trabalhos da Festipoa. Domingo será lançado um livro, que é o primeiro produto, o primeiro trabalho concreto dessa parceria, que vai render muitos frutos e vai ser longa. Em setembro, teremos um primeiro festival de ilustração e artes gráficas, o Risco, Festival Risco. Então, em breve vem novidades aí. E eu não vou dar o crédito a todos os apoios, né, além do Goethe, o Sintra Juf, Itaú Cultural, Casa de Cultura Mário Quintana, e são muitos, e a gente vai acreditando aqui e falando ao longo do evento para não tornar mais longa ainda essa abertura. Eu só vou chamar, então, para esse momento, a Marina, se ela quiser dar boas noites, a palavra do Goethe, e depois, logo em seguida, o Beto e o Jefferson, para a gente agradecer aqui do palco aos dois parceiros e realizadores da Festipoa. Então, por favor, a diretora do Goethe, a Marina. Muito obrigada, Fernando. Para a gente é uma honra de receber o Festipoa aqui na nossa casa. Eu desejo um ótimo festival, e um festival de literatura é para os escritores falarem. Por isso, eu vou estar muito breve e só dizer
bom festival. Então, Roberto Abreu e Jefferson Assunção, por favor, deem a saudação, seu axé para a Festipoa. Jefferson Assunção, que é subsecretário da Cultura, e o Roberto Abreu, que não é só irmão do Santiago, né, Altair Abreu, mas é também colaborador da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação, a ALICE, que, para quem não sabe, é quem mantém, quem trabalha pelo jornal Boca de Rua. Então, obrigado aos dois e nossa parceria vai ser longa, tenho certeza. Obrigado, Jefferson, pela presença e pelo patrocínio da Secretaria. Bom, boa noite, então, a todos e todas. Parabenizar aqui o Fernando e a equipe dele, que é uma equipe realmente muito bacana, que faz nessa festa, que é um evento absolutamente arejador, né? Eu acho que é um evento assim que tem trazido novos ares, né? A gente tem feito, enfim, tem participado, né, à medida do possível, nós enquanto Secretaria da Cultura, pela importância, né, e por aquilo que tem trazido, né, de intercâmbio, principalmente aí na área, né, da literatura. Então, né, eu acho que, enfim, o nosso papel aqui, como a gente sempre fala, né, o Estado não faz cultura, o Estado ele tem que dar suporte, né, fazer com que se tenha uma racionalidade e recursos, né, para que a sociedade faça, né, as suas ações com mais, enfim, com mais autonomia, né, e acho que é isso que a gente vê, né, aqui no nossa 7ª Festa Literária de Porto Alegre, né, autonomia, né, muita criatividade e muito arejamento, né, para, enfim, fazer com que a gente tenha, né, esse lindo evento aqui na nossa cidade. E essa capacidade de articulação, né, que eu acho que é algo bastante importante da festa, né, essa capacidade de trazer tantos parceiros para com que se tenha, né, de forma colaborativa, né, um evento desse porte, dessa importância. Então, só isso, né, parabéns, né, ao Fernando, à equipe, né, à Festa Literária de Porto Alegre, e muitas outras aí pela frente, né, que certamente a gente vai ter, fazendo com que tenhamos aí uma Porto Alegre cada vez mais, né, um ambiente criativo, né, e uma cidade, Porto Alegre, e o Estado do Rio Grande do Sul como um Estado cada vez mais criativo. Obrigado. Boa noite. Em nome da Alice, eu gostaria também de agradecer o convite do Fernando para co-realizar esse evento. Para nós é uma honra. E dizer que, além da honra, nós caminhamos juntos, temos afinidades de propósitos. Os princípios e as finalidades e os objetivos da Alice caminham de uma forma muito parecida com os caminhos que o festival, que a festa literária realiza, que a Alice, na verdade, trabalha para dar voz e visibilidade para aquelas pessoas que a sociedade se nega a enxergar. E, da mesma forma, o festival ele desmitifica a literatura e traz ela para um patamar mais acessível para todo mundo. Então, é uma honra a gente poder trabalhar com o Fernando, aí, que é incansável nessa caminhada dele. E essa parceria se sela com o lançamento do livro Boca de Rua, que é uma coletânea dos moradores de rua, trazida na forma de livro, onde esse livro tem uma particularidade. Cada capa desses livros, feita em papelão, ela vem com uma arte de um artista plástico gaúcho. Então, é um livro único, a capa é um livro único. Então, acho que vai ser um trabalho bem legal, bem bonito, e parabéns para o Fernando e para todo mundo aí, um bom festival. Obrigado. Lançamento, obrigado, Jefferson, obrigado, Bento. Domingo, dia 25, na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, sem mais delongas, que eu já me alonguei muito aqui, vamos ouvir os escritores, né? Que é um dos motivos desse encontro aqui. A gente vai chamar, então, a anfitriã, em primeiro lugar, a anfitriã da 7ª edição da Festipoa, a Cíntia, vamos chamar a Cíntia Moscovici, e também eu queria lembrar aqui, que conforme vocês estão vendo, somos 3 cadeiras. Cíntia Moscovici, aplausos para a Cíntia. Wilson Freire, à esquerda. E Marcelino Freire, o grande homenageado da Festipoa.
Bem-vindo, Marcelino. Só para dizer que o Mutarelli teve um problema de saúde na família, infelizmente, lamentavelmente, ele teve que cancelar de última hora. Então, Wilson Freire, pernambucano, médico, primo do Marcelino também, então... Estou com o Diego ainda, não? Tem um lance aí. E a Cíntia, a nossa querida anfitriã, a quem eu agradeço mais uma vez. A Cíntia é a pessoa que recebe o Marcelino homenageado dessa edição. Então, obrigado pela presença. Recebe o Frei, a Cíntia recebe o Frei. Obrigado pela presença dos três. A festa só está começando, vai até domingo. Marcelino, super obrigado mais uma vez. O Marcelino é o maior incentivador e o maior apoiador da Festipoa Literária. Já falei isso na balada literária. Sem ele não existiria a Festipoa, assim como sem a Tânia Rezin também não existiria. E talvez pelo encontro dos dois eu não existiria. Então o Marcelino fez essa brincadeira lá na balada dizendo que os dois casaram para resultar. Eu ia dizer que Tânia Rezin e Marcelino resultou. Mas... Isso. Saravá, Marcelino. Saravá! Saravá! Saravá. Bom, então, gente, muito boa noite. Tá bom o microfone? Tá, né? Então, prazer estar aqui, muito grande. A mim cabe a honra elevadíssima de receber os nossos convidados. E está aqui o nosso... ele é conhecido dos bastidores como Frei e como Chavante. Depois nós vamos... Né, ele é confundido com várias coisas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive como índio e como sacerdote. E nós temos o Wilson Freire, que está conosco também, que é primo do Marcelino, eu fiquei sabendo agora também, além de ser compositor, escritor e também cineasta. Então, de imediato, assim, eu fiquei sabendo que o Wilson tem notícias de algumas coisas íntimas do Marcelino e coisas da família do Marcelino. Né? Então, vamos começar botando um grão de sal na coisa. Wilson, por favor, fale-nos a respeito dos Freire. Os Freire é um caso de polícia lá em Pernambuco. Era não. O seguinte, eu nasci em uma cidade chamada São José do Egito, que fica no sertão de Pernambuco, no Pajeú, que é um rio que tem lá. Um rio que, de vez em quando, passa uma água dentro dele assim, né? Está igual a São Paulo lá na É um rio seco, né? É difícil chover lá. Passou agora 3 anos sem chover, e choveu esse ano lá agora. E quando chove, é festa. Os meninos vão pra rua, a mulher corre pra rua, parece uma... É bonito, né? Aquela chuva. O pessoal aqui se esconde, vai pra dentro de carro. Lá o pessoal corre pra rua, bota bacia no meio da rua. É outra coisa, né? E Marcelino nasceu em Sertânia. Mas aos 5 anos, 6 anos mais ou menos, 5 anos de idade, meu pai era da Polícia Militar, em Pernambuco, era soldado. E ele, de lá, nós fomos para Sertânia. Que meu pai andava muito por aí. Nós fomos para Pesqueira, que é uma cidade que tem lá, de lá fomos para Sertânia. Na minha casa era junto da casa do Marcelino. Passando uma casa, como é que o negócio era? Colado na casa do Marcelino? Não, tinha uma casa, minha casa passava a casa do Separando e tinha outra do Marcelino, que é o que os pais dele moravam. E tinha 12 irmãos, Marcelino, tu? Foram 14 filhos, né? Mas 9 sobreviveram. Né? Então eram 9 filhos. Então era comum, no final da tarde, a minha mãe e a mãe de Marcelino faziam um revezamento de lanche que a gente fazia lá. Ela juntava os 6 lá de casa com os 9 da casa do Marcelino, e botava uma mesa de madeira assim, e botava cocada de coco, né? Sim, tem sido, né? Ao longo do tempo assim tem sido. Botava aquela coisa em cima da mesa assim, depois cortava aquelas cocadinhas pequenininhas, e depois chamava o menino, cada qual pegar uma cocadinha daquela, um canequinho d'água, e depois ir brincar lá fora. Então, assim, eu vi quando Marcelino nasceu. E com pouco tempo depois, acho que ele tinha 3 ou 4 anos, ele foi para Paulo Afonso. Né? E tem uma história interessante com Marcelino, que quando ele nasceu, em 1967.
1967, né? 20 de março de 1967. Foi o ano que deu a maior cheia em Sertânia. Choveu nesse ano em Sertânia, que, olha, fazia tempo que não chovia. E quando choveu, choveu para arrombar mesmo, sabe como é? Arrombou as paredes dos açudes lá, foi água para todo canto, foi um acontecimento. Acho que eu nasci de 7 meses. Eu nasci de 7 meses. 7 meses. Meu Deus. E depois Marcelino chegou em Recife em 1975. 1975. Foi a grande cheia do Recife. Né? Que a gente vai começar a chover. Em 1975 foi a grande cheia do Recife. Recife ficou totalmente submersa. Até assim, não se tem notícia de outra cheia maior do que aquela no Recife naquele ano. Qual foi o ano que você foi para São Paulo? 1991. Ele chegou lá com uma puta chuva também em São Paulo. Verdade, tá bom. Que barbaridade. Então eu comecei a rastrear o serviço meteorológico de Marcelino. Essa é a história da água. Ele tem uma veia d'água da gota serena, porque onde ele vai puxando água, né? A próxima coisa vai ser hoje, né? Vai ser o dilúvio, cara, tem que ser uma coisa meio arca. Essa é a história da água. Essa é a história da água, quer dizer, é uma história muito, muito interessante, né? Quer dizer, chuva no sertão, chuva no Recife e chuva em São Paulo. E aí por isso que o Marcelino talvez seja essa pessoa tão aquosa, né? Assim, quer dizer, que molha todo mundo de alegria e onde passa é benevolente, né? A chuva é uma coisa boa, esse tipo de coisa. É verdade. Mas e tu, Marcelino, te passo a bola para ti, então. Depois desse depoimento tão úmido, vamos dizer assim, do Wilson. Como é que é essa história de Sertânia? Como é que é essa história da água? Como é que é a vizinhança com o Wilson? Essa sua infância foi assim, de menino brincando na rua, comendo cocada com... É assim? Eu tenho... eu não sei se eu agradeço agora, se eu agradeço no fim. Agradece agora, depois vai esquecer. Agradece agora. Eu queria muito agradecer a Fernando, quando o Fernando me ligou dizendo que eu estava me convidando para ser homenageado da Festipoa. Eu disse: Fernando, você está sabendo de alguma coisa, se eu vou morrer? É isso? Me conta logo. Porque eu juro a você, no mesmo dia, não foi no outro dia, no mesmo dia, o Wellington Melo, né? O Wellington de Melo, lá de Pernambuco, me ligou dizendo que se eu aceitaria ser homenageado da Bienal do Livro de Pernambuco. Aí eu fiz a mesma pergunta: Wellington, você está sabendo de alguma coisa? O que você sabe que eu não sei? Ele disse: gente, eu fico muito comovido, muito feliz com enfim, os depoimentos todos, agradecer os depoimentos todos que estão acontecendo e rolando no Face, seu depoimento do Lima Trindade, do Everton, tanta gente. E está ao lado de Wilson Freire, que é uma figura que, além de o pai dele era primo do meu pai legítimo, e ele é pai de segundo grau, né? Desculpa. É primo de segundo grau. É primo de verdade do teu pai e pai dele. Isso. E eu saí de Sertânia muito novo, com 3 anos de idade. Então, a minha lembrança de Sertânia, a minha lembrança de infância não é nem de Sertânia, é de Paulo Afonso, para onde a minha família saiu. Minha mãe saiu com esses 9 filhos, queria que pelo menos os mais novos estudassem, não é? E ela saiu com esses 9 filhos e foi para Paulo Afonso, na Bahia. Então, a minha lembrança é de muita água, porque em Paulo Afonso tem a Jefferson. Em Paulo Afonso tem a Cachoeira de Paulo Afonso. Na ordem dos filhos, tu é o que número? Eu sou o caçula. Tu é o menorzinho, tu é o 9º. Eu sou o caçula, quer dizer, eu sou o 14º. Tu é o 14º. Eu 14º. Eu sou o 14º dessa família de 14, 9 sobreviveram. E eu nasci de 7 meses. Minha mãe ela morava num sítio, 12 quilômetros do centro de Sertânia. E aí ela sentiu umas dores, ela disse: vou para o hospital, para a casa das minhas irmãs que moram no centro de Sertânia, para saber o que é, ir para o médico no outro dia. Mas não teve tempo, ela teve o filho, e ela disse que eu cheguei, aquele pedacinho, né, que era só uma cabeça e uma perninha, e ela disse: meu Deus do céu, o menino nasceu, Jesus do céu, o menino nasceu. Agora vamos pegar. E a cheia, e tomando água, que disse que foi uma água danada, ela disse: meu Deus, é o bebê de Rosemary?
Aí ela, enfim, e ela achou que eu não ia sobreviver, porque ela já havia perdido esses outros. Ela disse, esse menino aí, um menino feito nos últimos arrancos de vitalidade do casal, né? Meu pai estava com 50 e poucos anos, minha mãe 40 e tantos. Mas estou aqui para contar a história. Não, graças a Deus. Fala. Não, é que já que tu imitou a tua mãe, né, que é uma... Isso agora vamos falar de literatura, né, porque se é uma coisa que caracteriza definitivamente a literatura do Marcelino, é essa pegada absolutamente oral, né, mas não é um oral forçado, é um oral absolutamente natural. E isso é uma coisa que sempre chamou atenção na literatura do Marcelino, e eu tento convencer gente que faz oficina comigo que o diálogo, que a fala dos personagens sempre sai muito artificial em literatura, exceto no Marcelino Freire, né, que os personagens personagens dele falam e são convincentes do ponto de vista assim, de diversa semelhança mesmo, né. Então, essa seria a primeira pergunta, eu já sei a resposta, mas de onde é que vem essa pegada tão oral e essa coisa meio ladainha e meio desespero e meio alegria? Isso vem da Dona Carminha, tua mãe? Dela, Dona Carminha. Minha mãe escreveu os textos que eu escrevi. E ela escreveu todos os textos que eu vier escrever. Minha mãe. A fala, a agonia, o vexame. Minha mãe, quando estava muito feliz, ela cantava Luiz Gonzaga na cozinha. Cantava Luiz Gonzaga de manhã. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Eu digo, a véia tá com dinheiro só porque estava cantando Luiz Gonzaga. Eu digo, a véia, pelo barulho eu sabia. Eu digo, ela está com dinheiro, eu vou pedir um dinheirinho para ela. E quando ela cantava era porque ela estava com comida também. Não é que passasse fome, mas a comida seria um pouco melhor naquele dia. Quando estava muito aperreada, aí sai de perto. De manhã ela batia em panela, ela chutava a galinha, ela expulsava o cachorro. Era um barulho diferente. Eu sabia que ela estava preocupada, né? Ela estava preocupada, que estava ali, não estava tão bom. Aí os meus personagens são esses personagens. Eles, quando estão muito contentes, eles cantam Luiz Gonzaga. Tem um lirismo de Luiz Gonzaga. Mas quando estão muito agoniados, eles batem panela no juiz do leitor. E chuta um galinha também. Essa coisa, uma coisa, minha mãe é uma figura que não se continha, tinha uma urgência muito grande, uma teimosia imensa. É uma teimosia que me inspira não só a escrever, como me inspira a fazer as coisas. Eu sei que quando eu organizo um evento como a Balada Literária, eu sei que eu sou extremamente teimoso. Eu sou extremamente teimoso, eu bebo daquela teimosia, daquela fonte, daquela urgência, né? E daí a admiração que eu tenho por pessoas como o Fernando e tantas pessoas que fazem contra tudo e contra todos, realizam os seus sonhos, colocam as coisas de pé, né? E só uma curiosidade, o Wilson, eu cheguei a conhecer, na verdade, comecei com 3 anos de idade, o Wilson é mais conhecido e era mais amigo dos meus irmãos mais velhos, né? E eu só conheci o Wilson na oficina do Raimundo Carreiro, no Recife. Olha isso. O querido mestre Raimundo Carreiro. Mas que ano foi isso? Espera um pouquinho. Raimundo... 1991, eu acho. 90, 91. 89. 88, ou seja, 89. lá vão quantos anos? 88, exatamente. Vai começar a diminuir mais? 87. Não, 88. 88. E aí eu conheci porque ele tem a gente se encontrou nessa oficina de literatura do mestre Raimundo Carreiro, a quem eu agradeço sempre, eternamente. E o Wilson disse, nossa, o seu Freire, você é de que família? E daí por diante, deixa eu lhe dizer uma coisa importante, daí por diante, além da gente trocar muitas ideias, da gente ficar muito junto, né, nessa descoberta de que éramos primos e que éramos da mesma região, né, o Wilson foi uma das pessoas que me lembravam sempre quando eu cheguei em São Paulo, Marcelino, você foi para São Paulo, mas foi só para trabalhar não, cadê tua literatura, cadê o teu livro, cadê? É uma figura que sem ele eu não estaria falando aqui também, porque ele foi um interlocutor desse momento, dessa figura que chegou ali. Ficou empurrando. Que foi empurrando. Não, tá certo. Um freire entende outro freire e ficou empurrando. Não, tá certo. Fala. Eu queria comentar um negócio dessa história da oralidade, dessa ladainha. O que era muito comum também é que a gente era criado, os artistas da gente lá, eram os violeiros, eram os repentistas, eram os cordelistas, esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, eu me lembro que eu fiz meus primeiros versos antes de eu ser alfabetizado. Né? E era verso rimado e com métrica. Depois que eu cheguei no Recife, foi que eu vim aprender, saber o que era uma cestilha,
o que era uma septilha, o que era um decassílabo. Mas essas coisas eu aprendi só de ouvir esse tipo de coisa lá. Se ouvia tanto que aprendi a estrutura métrica e da rima, esse tipo de coisa todinha ali, né? E Marcelino, você deu um depoimento interessante, que depois eu quero lembrar aqui agora, que você escutava o seu irmão Juvencio, que levava os discos de cantor para dentro de casa, e Marcelino não gostava muito daquilo não, ficava puto com aquela história. Depois, como ele começou a escrever naquela métrica que os violeiros tocavam, naquela rima que os violeiros também faziam, esse tipo de coisa. Emprenhou pelo ouvido, como eu fui emprenhado também, né? Então tem essa coisa que eu acho interessante também, assim, como essa questão da oralidade e dos artistas que a gente conviveu durante esse período, como foram importantes na nossa literatura. Né? Marcelino, é isso. O que acontece? Eu saí, volto a dizer, muito novo de Sertânia, fui para Paulo Afonso. Quando achei que ia ficar em Paulo Afonso, a família foi para o Recife. Então, eu não tinha uma convivência com os cantadores, não tinha convivência com os emboladores, não tinha convivência com isso que os mais velhos tiveram. E aí, o que acontece? Ali, isso. O que acontece? O irmão mais velho meu, que teve essa convivência toda, ele adorava isso. Então, ele comprava os discos de repentistas e discos de congressos de cantadores que ele ia assistir, e ele trazia aqueles discos. Ele acordava muito cedo, ele colocava aqueles discos para tocar, para matar a saudade daqueles cantadores com quem ele convivia e que ele ouvia, e aquilo lá eu ouvia muito cedo também como um dos barulhos e um dos sons da casa. Mas o que acontece? Eu já era adolescente no Recife, geração de televisão. Meus irmãos falavam que a gente nasceu em berço de couro. Desculpa, a gente nasceu, eu e os irmãos mais juntinhos, os mais novos, nós nascemos em berço de ouro, enquanto eles haviam nascido em berço de couro. Então, ele ouvia muito essas cantorias. E eu, geração de televisão, geração de uma outra coisa, já estava nesse berço de ouro. Então, eu ficava desesperado, porque era aquilo. Imagine, 6 horas da manhã, eu querendo dormir, né, um adolescente punheteiro danado. Então, o que eu ia fazer? Aí eu ficava agoniado, não sabia eu que aquilo ali, e depois quando eu vim compreender, né, com a idade vim compreender o valor daquilo e a poesia daquilo, e quando vim morar em São Paulo, foi que eu descobri em São Paulo, por exemplo, que eu tinha sotaque. Eu não sabia. Tu não sabia? Não. Nesse Recife ninguém me perguntava de onde eu era, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, quando eu falava, todo mundo, de onde você é? E tinha uma coisa muito interessante, o meu pai era uma figura que dizia assim, olha, meu pai não queria sair de Sertânia, ele não queria sair de lá. Mas o meu pai, quando a gente foi para Paulo Afonso, ele dizia, olha, vocês nasceram em Sertânia. Nunca tenho vergonha de dizer que nasceram em Sertânia. Quando a gente chegou no Recife, ele martelava com isso, vocês nasceram em Sertânia. Porque é muito comum a pessoa com vergonha de ser do interior, de ser do sertão, chega no Recife e já diz que é da capital, né? E ele dizia, você é de Sertânia, de Sertânia. Então, isso aí, para mim, era uma coisa muito legítima, claro. Embora eu tenha saído muito novo. Então, quando São Paulo perguntava de onde eu era, o que é aquilo? Sertânia, sertão de Pernambuco. Essa afirmação vinha logo. E essa afirmação definiu muita coisa, porque, obrigado a fazer essa afirmação, era uma afirmação de origem, de poética, de repertório. Claro. Mas você escreve cantado, escreve essas ladainhas, eu também fui descobrindo em São Paulo. Em São Paulo eu descobri que tive infância. Eu não julgava que eu tivesse saudade de quando eu era pequeno, saudade do barulho da casa, saudade da minha mãe batendo na panela. Tudo isso eu tive em São Paulo. Eu moro em São Paulo há 23 anos. E essas afirmações que eu precisei fazer em São Paulo foram muito importantes para o meu trabalho também. Poxa vida, né? Eu não sabia. E por que tu foi parar em São Paulo? Eu estava completamente apaixonado. Tu também foi por um amor? Fui, e me fudi completamente. Mas ganhei outros amores. A vida é feita dos amores possíveis, né? Não, é feita dos amores impossíveis. Os impossíveis ficam nos impossíveis, né? Na impossibilidade. Aí a gente vai construindo os amores possíveis. Mas tu foi atrás da criatura e daí foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar, eu trabalhava já, essa coisa da minha mãe, né, dizer estude para quê? Para ser médico, advogado, engenheiro. Nunca vi uma mãe dizer, meu filho, estude para você ser poeta. Né? Não. Não, estudo. Aqui sim, no Rio Grande do Sul, eu acho que sim, porque vocês têm uma vida literária muito intensa. Não? Não, nenhuma mãe. Então tá bom. Nenhum pai, nenhuma mãe, não.
Os pais e mães querem que os filhos sejam felizes. Aí não, não tem como. E sabe uma coisa? A minha mãe ficava, eu quero que você estude para ser gente. E ser gente não é ser poeta. Né? Ser gente é ser médico, advogado, engenheiro. E eu quis ser poeta. Eu quis ser poeta a partir do momento que descobri a poesia do Manuel Bandeira, muito novinho. Eu digo, nossa. Aí o Manuel Bandeira era pernambucano, eu também era. Eu falava de ruas que eu conhecia, do Rio Capibaribe, eu sabia onde era. Aí eu disse, nossa. E ele falava de uma coisa da doença. Eu nasci de 7 meses, mas eu também tive muito problema de saúde, assim, de coisa de anemia, de preguiça crônica. Isso não curou. Não, esse menino, meu Deus do céu, o que é esse menino, meu pai do céu? Agora eu posso lhe dizer uma coisa. Na minha casa, foi o primeiro lugar em que eu fui respeitado como escritor. Porque eu nunca tive muita saúde para trabalho pesado. Meus irmãos, eles eram bons de capinar, eram bons de arrastar móvel, era bom de ajudar minha mãe a fazer as comidas de milho pesadas, né? E eu era o quê? Eu era a figura que fazia as cartas da casa, todas as cartas, lia as bulas de remédio da casa, lia a Bíblia, então lia para o meu pai, para minha mãe semi-analfabeta, para o meu pai, para todos eles. E aí eu escrevia bonito. Então minha mãe me colocava numa mesa, sentava, e começava a dizer, para eu escrever para as comadres dela que ficaram em Sertânia, ela dizia, escreva aí, meu filho. E tem uma história engraçadíssima, que ela me sentava e dizia assim, escreva aí. Então, ela era semi-analfabeta, ela sabia ler muito pouquinho, mas o começo da carta ela tinha. Então, ela me sentava e ficava rodeando a mesa e dizia assim, escreva aí, comadre Gertrudes. Comadre Gertrudes. Ela comprava aqueles papéis pautados, bonitos, né, que você comprava na livraria. Comadre Gertrudes, comadre Gertrudes. Ao escrever-lhe esta, aí ela pausava, eu escrevi. Estamos bem. Estamos bem. O mesmo passamos a desejar-lhe. Rapaz. Desejar-lhe. Ponto. Aí ela parava e eu parava também. Ela dizia, escreva. Eu digo, escrever o quê? O que tem que escrever. Eu digo, mas a senhora não diz. Aí ficava aquele escreve. Aí ela relaxava daquele cabeçalho. Aí dizia, diga para a comadre Gertrude que os meninos estão bem, que um já vai começar a trabalhar, que o outro vai não sei o que lá, que o outro vai... Ela fazia aquele briefing, né? E eu escrevia bonito. Exatamente. Aí depois ela voltava e eu lia. E eu comecei a ser respeitado por isso. Respeitado por essa função na casa. Então ela já não me mandava para aquelas coisas, mandava para aquilo que meus irmãos não faziam, não gostavam de fazer. Certo. Isso é muito importante. Né? Tu começou a escrever assim. É tão importante isso, da leitura, importante, e que eu sempre cito isso, que a leitura, o fato dela querer que eu estudasse, é tão importante que eu salvei toda a minha família por causa da leitura. Porque eu sempre falo isso, se eu tivesse lido uma bula errado, eles morriam todos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe dizer um negócio. A dor é a moeda de troca do nordestino. A dor é a moeda de troca. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho bens, mas eu tenho uma dor muito grande. A dor, então a minha dor, então por isso que meus personagens gritam, minha mãe, dor, acorda com, ai meu Deus do céu, meu pai, agora o que é que eu vou fazer? E aí vizinha também, Jesus, me ajude. Jesus. Então fica aquela dor. E também a questão de serem lugares muito, enfim, carentes, não é? De tanta coisa, é onde a indústria farmacêutica entrou pesado, né? Com aspirina, com remédio para coceira, com tudo isso. Então as pessoas... olha, a casa no Nordeste que não tem um oratório para os males da alma, tem um oratório, oração, coração de Jesus, e os males da alma, e uma farmáciazinha, todo mundo sabe disso, para os males do corpo. E a farmácia era muita bula para ler. Eu me lembrei agora, tem uma personagem da Clarice Lispector, a Macabé, ela está sempre pedindo para colegas de trabalho dela um melhoral. Aspirina. Eu não me lembro o nome da amiga dela, mas para que tanto quer melhoral? Porque eu me dou toda. Ela é toda... Exatamente aquilo. É uma coisa nordestina, né? Aliás, é uma fase da Clarice Lispector belíssima, porque a Clarice, no livro A Hora da Estrela, que foi o último livro dela, ela estava se aproximando radicalmente, ainda mais, da sua origem nordestina. Né? Ela, embora seja ucraniana, mas ela passou por Alagoas, né? E foi para o Recife, toda a vida no Recife, até a adolescência. O sotaque dela é um sotaque
com a língua presa e uma coisa nordestina, que você vê a Clarice falando, você diz, gente do céu, ela é uma tia minha, não era uma tia. Mas ela tinha a língua presa, não pensa que era chara. Não, mas tinha um sotaque, uma coisa, né? E eu costumo dizer que a Clarice era pernambucaniana. Gurizada, tá tudo muito bom, mas eu acho que eu vou começar a ler. Primeiro eu vou ler, depois o Wilson vai ler, e por fim o Marcelino lê. Acho que vale a pena, né? Estamos falando da literatura dele, e eu vou me aventurar, então, diante do próprio autor, a ler. É um conto do Contos Negreiros, que é um livro de que ano, Marcelino, que não me lembro. De que ano que foi lançado isso aqui? Ele foi lançado em 2005. 2005, tá. Foi em 2005. Vamos lá. E o rim não é meu? Logo eu que ia ganhar 10 mil, ia ganhar. Tinha até marcado uma feijoada para quando eu voltar, uma feijoada. E roda de samba para a gente rodar. Até clarar de manhã pelas bandas de cá. E o rio não é meu, saravá. Quem me deu não foi aquele lá de cima, meu Deus. Jesus já lá. O esquema é bacana. Os caras chegam aqui, levam a gente para Luanda ou Pretória. No maior conforto e na maior glória. Puta oportunidade só uma vez na vida. Quando agora? Dar um pulinho na cidade de Nampula? Quem sabe tirar fotografia? Abraçar outro negão igual a mim, conversar noutra língua, mesmo sem saber conversar? Assim, lorotar, contar piada. Dançar um fogo, sei não, em cima de brasa, dentro do caldeirão. Sumir na mata fechada, espinho de flecha, pedra de amolar. Disseram que na África tem muita macacada, tem muito leão e zebra, hipopótamo, pigmeu. Quem já ouviu falar? Nem eu. Dizem que é bonito o hospital de lá. Bom de se internar, de se recuperar. Livre comércio de rim, sim. Isso mesmo, o que há? Meu sonho não foi tempo de voar feito um orixá? Pôr meus pés em cabine de avião? Diz aí, meu irmão, minha asa quem mandou cortar? Quando irei sorrir quando a nuvem me pegar? Ver o chão lá de cima? Recife comendo as beiradas de Olinda. De longe as pedras de Tamaracá. Que merda! Por que não cuidam eles deles, ora essa? O rim é meu ou não é? Até um pé eu venderia e uma muleta eu viveria. Na minha. Um olho enxerga pelos dois, eu não enxerga. Se é para levar minha barriga da miséria, até cego eu ficaria. Depois eu ia ali na ponte, ao meio-dia, ganhar mais dinheiro. Diria que foi um acidente, que esses buracos apareceram de repente, em cima do meu nariz. Quem quer ver a agonia de um doente assim, infeliz? Hein, companheiro? Fácil é denunciar, cagar regra e caguetar. O que é que tem? O rim não é meu, bando de filho da puta. Cuidar da minha saúde, ninguém cuida. Se não fosse eu mesmo me alimentar, arranjar batata, caruá, pirão de caranguejo. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo. Por que vocês não se preocupam com os meninos aí soltos na rua? Tanta criança morta inteirinha, desperdiçada em tudo que é esquina. Tanta corda e tanta espinha. Por que não se aproveita nada no Brasil, era bosta? Viu? A que se mata a máquina de Etiópia, a míngua. Meu rim ia salvar uma vida, não ia salvar? Diz não ia salvar? Perdi 10 mil, e agora? A polícia me minha porta, vindo pra cima de mim. Puta que pariu, que sufoco. De inveja, sei que vou encher meu pobre rim de soco. Vá, Marcelino, é bom. Deixa eu só contextualizar esse conto, que é muito interessante, como esse conto surgiu. É um conto que eu estava vendo TV e flagraram 3 pernambucanos na África do Sul, no momento em que eles tinham vendido o rim deles, né, era um esquema todo que saía de um bairro do Recife, um bairro de Olinda, o primeiro bairro de Olinda, chamado Peixinhos. Eles saíam de Peixinhos. Era todo um esquema que levava esses pernambucanos, essas pessoas, para um hospital na África do Sul. Lá eles ganhavam 10 mil reais, né? Então, e voltavam para o bairro de Peixinhos sem um rim e com 10 mil reais. E aí eles foram flagrados, acho que era no Fantástico, eu acho. Eles foram flagrados com isso, a Polícia Federal em cima deles, e eles com aquele sotaque pernambucano, dando explicações, e aquela imagem meio borrada assim para não mostrar a cara deles. E eu digo, eu conheço esses pernambucanos, porque eu morei sempre, minha família sempre morou no bairro de Água Fria, que é um dos bairros do Recife, que se junta com Peixinhos. E eu pegava muito a minha bicicleta, eu ia caminhando ali para Olinda, né? Passava muito por um bairro que de fato com muitas carências, né? E aí eu fiquei pensando, nosso Senhor, mas quando eles chegarem em casa, eles vão voltar sem um rim e sem os 10 mil. Aí eu digo, eu preciso escrever alguma coisa, porque eu escrevo e costumo sempre dizer para me vingar. Eu escrevo para entender os absurdos à minha volta, eu escrevo para por isso. E eu queria entender aqueles pernambucanos, eu queria compactuar com a cidade, com um bairro de Peixinhos. E aí por isso que veio a frase imediatamente, o rim é meu ou não é? Bando de filho da puta. Cuidar das minhas saúdes, ninguém cuida. E aí vai.
ele defende a venda do rim, né? Te vencer para a frase já cantada, né? Vem, eu tenho sempre... Eu nunca tenho uma história para contar, uma primeira frase que eu tenho, às vezes eu ouço na rua, aí isso pode dizer melhor, vem de um improviso, vem de fato de um mote. Eu pego esse mote com os cantadores, mas eu pego um mote da rua. O livro que eu mais leio é A Rua. Então eu ouço uma frasezinha e digo, Jesus, isso aqui dá um conto, mas qual conto? Vou descobrir escrevendo. O Wilson está ali já, pronto. Esse aqui chama Parazinho Trindade. Zinho Trindade, ele é bisneto, eu acho, né? Bisneto, é. Bisneto de Solano Trindade. É. Um grande poeta negro, que fez 100 anos há pouco tempo. Sim, né? foi ano passado, pernambucano. Pernambucano. E foi cineasta e depois foi morar em São Paulo, lá em Embu das Artes. E na família dele, o Solano, que era artista, aí veio o pai, o filho de Solano, depois o neto de Solano e o bisneto de Solano. Todos são artistas. Todo mundo artista. Aí Marcelino perguntou a ele, como foi, Marcelino? Não, o que aconteceu? E só para contextualizar uma coisa, o Fernando pediu textos meus para a revista Vaia, né, para a programação, e eu disse, já que você está fazendo uma homenagem para mim, eu vou fazer então uma homenagem. Eu tenho uns textos de algumas homenagens que eu andei fazendo. Então tem do Ferrez, né? O Ferrez é uma homenagem muito curtinha. Sérgio Vaz. Como é a do Ferrez? Não, aqui à esquerda. À esquerda. Sérgio Vaz. Não, aqui, esse pequenininho tá. Aí. Escritor para marginal, Ferrez. Escritor marginal. Mata escritor imortal. Para Ferrez, é uma coisa que eu escrevi. Escritor marginal mata escritor imortal. E essa é a homenagem do Ferrez. Aí vem uma homenagem que eu fiz ao Sérgio Vaz, então eu fiz 3 homenagens. Para Ferrez, para Sérgio Vaz e a do Zinho, porque o Zinho, eu conversando com ele um dia, ele falou, Marcelino, lá em casa. Eu digo, mas todo mundo é artista, desde o seu bisavô. Ele disse, Marcelino, lá em casa, minha mãe expulsa a gente de casa se a gente quiser ser médico, advogado. Sai daqui, eu não lhe criei para isso. Eu digo, gente, isso é um texto pronto. Aí eu fiz para Zinho, né, que é essa homenagem que o Wilson vai ler. Então, filho. Deixa eu entonar melhor. Filho, meu filhinho, médico, nem pensar. Não criei você para salvar vidas, nem curar bicho de pé. Nessa casa você não entra se quiser insistir. Nada de estetoscópio, de bisturi, de cara branca, a palermada. Não foi essa educação que lhe dei. Meu Deus, onde foi que eu errei? Onde errei? Onde coloquei você no mundo? Nem o seu irmão, a sua irmã, para ser engenheiro. Porra de advogado, muito menos psicólogo, no divã. Juro que dou uma de louca, de tantã, no dia em que a biologia, ou a geografia, ou a matemática fizer a sua cabeça pelada, igual ao filho de Dona Creuza. Coitado, passou no vestibular. Diz que vai ser publicitário, fazer aquelas propagandas da TV. Não é de lascar, não é de fuder. Olhe bem para a sua cara. Olhe lá. Aonde você quer chegar? Aonde? Em qual horizonte? O sacrifício que a gente faz, que a gente fez para lhe dar estudo, o duro que foi, o duro que é para uma mãe assim acompanhar o filho jogar o futuro no lixo. Meu querido, excomungado, seu danado, ouça, numa boa, é a última vez que lhe aviso. Fiz até promessa de você ser igualzinho, Zinho, ao seu bisavô, ao seu avô, ao seu pai. Meu amor, pense bem o que você vai fazer da sua vida, hein? Seu merda, não sou eu quem está pedindo, é o mundo que necessita cada vez mais de poeta, poeta, poeta! Dale, Marcelino! O Zinho ficou maluco com isso aí.
A segunda poesia, que eu vou emendar com uma poesia que não é minha, mas a segunda poesia que eu li na minha vida, com certeza, foi essa poesia. Eu li a primeira poesia do Manuel Bandeira, O Bicho, foi a primeira que eu li, mas a segunda foi que eu disse Jesus, e que tem isso aqui que você leu conversa muito com essa poesia do Bandeira. Eu vou ler, sei mais ou menos de cor, posso errar alguma coisinha, mas é... Muito ter e pouco ser. Em que sentido? A gente tem 1.500 amigos no Facebook, temos verbo ter, temos 1.500 amigos no Facebook. Quem de verdade são esses amigos? Quem é de fato amigo? É o verbo ser? São poucos. Uma vez eu encontrei um amigo meu, fazia tempo que eu não encontrava ele, tem mais de 10 anos, encontrei com ele, ele não conversava comigo, ele conversava com uma porra passando manteiga num aparelho. Eu digo, menino do céu. Ele diz, não, porque os meus 1.500 amigos, eu digo, você tem, olha, eu já te salvei de cada encrenca, de cada porra de coisa, e você não fala comigo, fala com o danado desses 1.500 amigos. Também celular, apita, tira fotografia, então a gente tem 1.500 músicas no bolso, então não sou contra nada disso não, mas estou dizendo que eu sempre lembro do Bandeira, e essa poesia, para quem não tinha nada no sertão, nada, não tinha nada. E ele diz assim, o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Eu tive uns dinheiros perdidos, tive uns amores esquecidos, mas no maior desespero eu rezei, eu ganhei essa prece. Vi terras das minhas terras, por outras terras andei, mas o que ficou guardado no meu olhar fadigado foram terras que eu inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Aí essa parte que eu lembro. Criou-me desde eu menino para arquiteto o meu pai. Foi-se-me o dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Eu não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Digo, Jesus, eu quero ser esse poeta menor. Igual esse cidadão aí. Mas o Marcelino não só nos saiu tudo isso, agitador cultural, escritor, poeta também, mas tu também foi outras coisas na vida, né? Como índio e como... Como é que foi a história que tu foi confundido com quem mesmo? Como é que era a história? Essa história é extraordinária. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou confundido sempre com alguma coisa, alguma outra coisa. Sempre confundido. Quando o Fernando ligou para mim, fala em fazer uma homenagem, eu digo, quem é que você quer homenagear? Eu digo, sou eu mesmo, Fernando? Em Passo Fundo, na primeira vez que eu fui à Jornada Literária de Passo Fundo, no ano de 2003, eu fiz uma mesa lá com o Frei Beto e com, acho que o Jorge Furtado estava nessa mesa, eu não lembro, para aquela multidão, né, aquele evento gigantesco. E no outro dia, logo depois, aquelas 5.000 pessoas, então muita gente vem te procurar, assinar. Para quem foi na Passo Fundo sabe, né, aquele acontecimento, o respeito que tem ao escritor e assina, tudo isso aqui. E o evento era, como é que era, negócio de inclusão, então eram as minorias, isso. Era índios, negros, sei lá, orientais, tinha isso. Tudo quanto era a minoria inclusão social e tal. E eu, todo feliz, assim, jornalista me procurando, todo mundo, eita, que coisa, que acontecimento, festival de rock, agora que coisa linda. Aí teve um jornalista, um fotógrafo que disse assim, olha, vá ali para aquele canto, eu vou tirar uma foto bonita sua com o céu iluminado azul, assim ao fundo. E eu disse, faça uma cara de mal. Aí eu fiz aquela cara de cangaceiro, porque eu tinha falado no Nordeste, fiz aquela cara hétero, né, convicto. Aquele momentinho eu estava assim, meio assim, né? Fiz aquela cara de um, sabe? Pensei no meu pai, assim, fiz aquela cara. No outro dia saiu no jornal, né?
Cacique Jurandir Chavante. O Cacique Jurandir Chavante diz que, como é que diz? Que é muito importante a leitura dos livros e o contato com os homens brancos. Eu digo, foi a piada no centro de imprensa, naquela... Aí pedimos uma errata, né? A errata é extraordinária. E aí, todo dia eu virei Cacique Jurandir Chavante. Eu tenho uma foto do verdadeiro Cacique Jurandir Chavante comigo e a matéria na mão. Assim, já pus até no Facebook, no blog e tal. E depois a errata foi pior. Porque a errata tem a minha foto... Não, a errata tem a foto do Cacique, no outro dia, com a cara de mal, assim, e dizendo assim, este é o verdadeiro Cacique Jurandir Chavante. E outra vez, isso é tudo com a Cíntia. Outra vez, a gente foi dar... Eu fui aqui para Porto Alegre, fui dar uma entrevista... Qual era o programa, Cíntia? O Estúdio Túlio Milman, o Estúdio 36, naquela época, programa de entrevista TV Com. Aí eu fui levar o Marcelino, né, fazer as honras da casa e tudo. Isso. Aí, eram 3 entrevistados por noite, né? Isso, e a gente entrava no estúdio e ele já estava sentado, aí fazia o teste de som, né, e tal, aí eu entrei e eu vi que ele estava muito cerimonioso comigo, assim, e éramos os entrevistados éramos eu, um Frei e mais não sei quem. Aí eu sentei, aí ele... O Frei vinha depois. Era um por bloco. Aí ele, boa noite, estamos aqui fazendo... E aí, Frei, esse seu trabalho... Esse seu trabalho assistencial... No ar, ao vivo, gente, não tinha edição, pensa não. Eu digo, olha, o trabalho está bem. Amém, Jesus. Estamos todos abençoados, amém. Eu digo, gente, aí aquele diz, não, você não é o Frei, eu digo, o Marcelino Freire. Então, vamos à entrevista do Marcelino Freire, desculpa, irmão. Eu digo, mas de qualquer forma, eu sempre sonhei em ser padre quando era pequeno. Então, sempre bondoso, tentando amenizar o problema. Então, a crise de identidade que bate aqui no Rio Grande do Sul. É, brava coisa. Eita, Deus do céu, que coisa louca. Eu vou ler um negócio, posso ler uma coisa? É isso? Lê, Frei, vamos lá. Frei. Chavante. Frei Chavante. E ele tava com um cabelinho mais curtinho, assim, era um índiozinho mesmo, era o próprio. Uma graça. Uma vez um jornal, essa história das falas nordestinas, das falas das mulheres, muito, muito presentes no que eu escrevo. Agora, no meu primeiro romance, que é o Nossos Ossos, na verdade eu me aproximo da figura do meu pai, né? A figura do meu pai, a quem eu dedico o livro, o primeiro livro dedicado a ele. Ele era mais silencioso, eu precisava desse silêncio para fazer uma prosa maior. Seu Antônio. Que é o teu primeiro romance. Depois nós vamos para os nossos ossos. Tá. Vai para Recife. Eu vou ler, era só para dizer que é uma dessas mulheres, né? Um jornal de São Paulo me convidou para fazer um texto no dia em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo. Vocês lembram de um dia que a cidade de São Paulo parou completamente, né? A maior cidade da América Latina parou. 2 horas da tarde, todo mundo foi para casa, tem aqueles ataques do PCC, etc. Foi um momento histórico. E aí o jornal, né, de São Paulo me convidou outras pessoas para fazerem textos, contos, poesias que se passassem naquele dia em que a cidade estava parada, né? Isso foi na terça-feira. Isso foi na terça-feira e quando foi você tem que entregar o texto até sexta para publicar no domingo. Eu digo, que texto que eu vou escrever? Aquela coisa, né? Que texto que eu vou escrever? Tem que ter uma primeira frase, qual é o texto que eu vou escrever? E aí estava passando na televisão um vídeo show. E eu lembro que o Miguel Falabella, na época, apresentava o vídeo show, Miguel Falabella, e várias pessoas do vídeo show, atrizes da Malhação, todos estavam organizando, todos de branco, um programa, todos de branco, o Miguel Falabella com a rosa na mão, e dizendo para que todos fossem para uma passeata pela paz no domingo. Eu olhei para aquilo, eu digo, eu não estou entendendo o que aconteceu naquele dia que São Paulo parou, mas eu estou entendendo o que está acontecendo ali. Parecia um kit paz, todo mundo de branco, de vermelho. E como eu escrevi para me vingar, eu escrevi para me vingar do Miguel Falabella, do vídeo show, e me vingar também de mim, que estava assistindo uma merda daquela. Pois é, né? E aí eu mandei o texto, porque o texto ia ser publicado no domingo, no dia dessa passeata. Evidentemente, o jornal não publicou. Eu não vou dizer o nome do jornal, o Estado de São Paulo, mas não publicou. Eles não publicaram. Então ficou, eu imediatamente, por causa do programa, eu lembrei
e veio a da Paz, que é da Paz é essa mulher, essa uma dessas outras mulheres que eu crio, e é a minha mãe falando, e é a nordestina falando, e sabemos disso. Né? Então a da Paz ficou assim, está no livro Recife. Eu não sou da Paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha me pedir para chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver. Vou não. Não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico? Aquele ator? Se quiser, vá você de acho. Eu é que não vou tirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, vem governador participar, e prefeito, e senador. Não vou, e até jogador, não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão, sem contar a costura. O meu juízo não está bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. Sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço. Reparou? Fica lá, está vendo? Um bando de gente. Dentro desta fila demente. A paz é muito chata. A paz é uma bosta, não fede nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha, nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Viu? Agora é que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar neste inferno, eu já rezo. Amém. Eu é que não vou acompanhar andor de ninguém. Não vou. Sabe de uma coisa? Eles que se lasquem. Eles que caminham a tarde inteira, porque eu já cansei. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho. A paz parece que está rindo de mim. Reparou? Com todos os terços, com todos os nervos, dentes estridentes. Reparou? Vou fazer mais o quê, hein? Vou fazer mais o quê, hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Quem vai ressuscitar o meu filho? O Joaquim. Eu é que não vou levar foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Mas já não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim, uma dor. A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro, juro, meu Jesus, matando todo mundo, todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Esse conto ele sempre está voltando à tona, tem uma interpretação extraordinária de uma atriz chamada Naruna Costa, que é uma atriz de Taboão da Serra, grupo de Taboão da Serra, na periferia de São Paulo, é uma atriz extraordinária e tem no YouTube, assim, muito vista essa interpretação dela. E a toda hora alguém fala de uma versão atualizada desse conto. No caso, por exemplo, do Amarildo. Sim. Ou no caso, por exemplo, dessa senhora que perdeu o filho agora, daquele dançarino, em que ela tinha exatamente essa atitude. Não vai pegar, não! Polícia não, mataram sim. Então, essa urgência, esse drama, esse registro é muito da minha mãe. Eu sei o quanto que ela
falava com todos os nervos, falava com todos os nervos, com todos os terços, com todos os dentes estridentes, né? Como diz o texto. E quando Marcelino recita, parece que a mãe dela está encarnada nele, assim, né? Quem viu aquele filme São Paulo SP, né? Solo Pernambucano. Solo Pernambucano, né? Dirigido por você e pelo Leandro Godinho. Assim, encarnou, baixou, né? Saravá, né? Tem um filme tem um filme que vocês encontram no YouTube, SP Solo Pernambucano, que é um filme de 30 e poucos minutos, dirigido pelo Wilson e pelo Leandro Godinho, que eles fizeram, e tem registros da minha mãe voltando para a Sertânia, e também vocês vão ver. SP Solo Pernambucano. SP, S.P. Aí, Solo Pernambucano. Vamos lá no YouTube. Mas voltando então voltando à Dona Caminha, ao seu Antônio, vamos chegar aqui nos nossos ossos, que segundo Marcelino define no release, não é uma autobiografia, senão que é uma autopornografia. Então, a primeira narrativa longa do Marcelino, está aqui. A capa é do Lourenço Mutarelli, é uma capa linda, que tem textura, ela continua aqui dentro, ele vai estar lançando é bom, né? Ele vai estar fazendo, vou estar lhe passando. Mas ele vai autografar para a gente daqui a pouco. E eu gostaria que o Marcelino então nos falasse, né? Porque Marcelino, como nós vimos, tem essa pegada super, mega, hiper oral. É um contista de mão super cheia, mas não só, né? Ele também então estreia como romancista nesse livro lançado no ano passado, uma autopornografia que tem como protagonista o Heleno Guzmão. Fale-nos mais a respeito. Eu tentei, como falei, fazer muitos romances, e que esses romances acabaram não vingando. E aí eu queria muito escrever, volto a dizer, os contos, tinha esse registro, né, da Dona Carminha. E eu disse, nossa, eu já gritei, né, eu já falei essa da Paz, e mesmo Uribeca, e tantos outros personagens, em 5 livros de contos. E eu queria um pouco mais de silêncio nesse... no romance eu fui em direção ao silêncio. E a direção ao silêncio significa em direção ao silêncio significa em direção ao meu pai. Porque enquanto minha mãe exatamente era esse monólogo pronto, o meu pai era aquele silêncio, aquele preciso. Tem uma história que eu conto, me permita, que minha mãe, por exemplo, minha mãe era a figura que ela acordava e dizia, meu Deus do céu, esses pombos todos no quintal, eu lavo a roupa e vem uns pombos que não se sabe de onde, e caga tudo, e a minha roupa eu vou ter que lavar de novo, como é que eu vou lavar, não sei o que, e não sei o que, não sei o que, e o meu pai lá tomando café quietinho. Então, quando ela terminava meia hora de discurso das cagadas dos pombos, meu pai dizia assim, vou lá matá-los. Se levantava. Ele se levantava. Então, a minha infância era meu pai matando pombo, matou muito pombo. E gato. Ele não gostava de gatos, os gatos que minha mãe criava, minha mãe criava 2 gatos, mas que não era gato de casa, que vinha lá, cagava do mesmo jeito. Ele matava os gatos. Então, minha infância foi ver meu pai matando gato, matando pombo, cortando árvore, quando minha mãe dizia, meu Deus, essa árvore está soltando um negócio que não sei o que lá. No outro dia, a árvore estava no chão. Eliminar. Então, eu escrevi Nossos Ossos, na verdade, para me aproximar, ou para pedir de alguma forma me redimir, eu pedi desculpas em nome do meu pai, ou para desenterrar esses ossos que ele enterrou, né? Eu digo isso sempre em relação a esse conto. Mas era uma pessoa super digna, era uma figura... Mas era essa coisa do sertanejo brutal. Mas ele era prático, né? Ele era prático, era um negócio, era aquilo, né? Mas era um silêncio. E aí eu me aproximo desse silêncio para fazer o romance. É o primeiro livro dedicado a ele. Mas tu escolheu, na verdade, o enredo Agora o seguinte. O enredo é uma... Não chega a ser um livro de estrada, né? Mas é quase. É o Heleno Guzmão, que é um dramaturgo, ele vem para a cidade grande, para São Paulo, na verdade, atrás de um amor, e se apaixona por um menino, que é um Michel, na verdade. E o menino morre, e a missão que ele toma para ele, o Heleno, é levar o menino de volta para ser enterrado junto aos seus, na cidade de Sertânia, que é onde ele nasceu. O enredo é isso, mais ou menos assim, estou sendo muito grosseiro. Ele começa a se preocupar não mais com o corpo vivo do rapaz, mas com o corpo morto. Ele tem que tirar do ML e levar o corpo de volta para a família no interior de Pernambuco.
E, curiosamente, esse livro eu publiquei em novembro, não sei se vocês viram nos noticiários, e, curiosamente, agora há pouco, 3.000 corpos foram encontrados em São Paulo, enterrados como indigentes, né? E corpos que estavam identificados, né? Foram, sei lá, um senhor de idade, uma senhora que saiu para ir à farmácia, passou mal, e levaram para o IML, o IML disse, essa daí já vamos lá, já manda lá para esse cemitério. E até hoje, tinha uns 5, 6 anos, a família estava procurando a mãe, porque não encontrava no IML não está, sem onde não está. Então eles encontraram 3.000 corpos sem identificação, e aí foram agora, está fazendo teste, estourou essa matéria agora, né? E inclusive com gráficos mostrando como que os corpos eram enterrados, os números, aqui cemitério. E eu acho, eu escrevi esse livro pensando nessa história, é um livro, eu acho que sobre solidariedade, sobre amizade, né? Essa trajetória do Heleno para enterrar esse menino dignamente. Eu penso depois que escrevo o livro, como é que eu escrevi esse livro, Nossos Ossos? Eu escrevi, acho que de alguma forma, sobretudo pensando nas manifestações recentes, ou nesse Brasil que se diz a 7ª economia mundial, né? Onde é que eles vão enterrar os miseráveis, né? Com a 7ª economia mundial, com tanta coisa para resolver. Lá naquela Copa, a gente tem 3.000 lá. Então, a gente tem que, a gente tem que se erguer como uma nação de fato verdadeira. E qual é o esqueleto que nós vamos levantar dessa nação? Qual é os ossos que a gente vai, de fato, para erguer? E aí cada um vai fazendo a sua parte. O Heleno faz a parte dele nesse trânsito aí, né? A segunda parte do livro depois dele ter conseguido tirar o corpo, a segunda parte do livro é ele, o motorista da funerária, e o corpo do garoto para devolver a família no sertão de Pernambuco. E por que o nome Heleno, que eu estou a horas para te perguntar? Não é por causa do jogador? Não, eu vou te dizer, na verdade, eu sempre pensei o seguinte, que se eu tivesse um filho, uma filha, eu colocaria o nome de Helena. Eu adoro o nome. Tu e Manuel Carlos, é isso? Eu adoro o nome Helena. E aí coloquei Heleno de Guzmão. Evidentemente, esses mistérios da escrita, né? Porque eu sempre costumo dizer que a escrita também escreve, a escrita, sobretudo, escreve. Então, tem uma coisa que você vai ali escrevendo e a escrita também vai te devolvendo. Então, quando eu vi, era o nome Helena. E Helena tem a ver com tragédia grega também, tem a ver com tudo isso. O nome do Michê com quem ele saía é Cícero, também é um nome grego, né? Um nome que tem a ver com essas tragédias. E Cícero eu coloquei por causa do nome de um tio meu, chamava tio Cícero. Eu lembro que eu coloquei por causa disso. Não foi pensando nada, mas quando eu vi, estava envolto nessa tragédia grega e nessas referências, né? E tem a história também da cidade, lá de onde ele vai, né? Fala dela. Aí eu, na verdade, procurei... O dramaturgo é de Sertânia, né? Assim como eu sou de Sertânia. Assim como eu me cerquei de tudo que eu pudesse me cercar para poder não perder o romance, porque eu tinha perdido vários romances. Como é que você faz perder romance? Eu vi tu comentando isso, eu não entendi. Como é que tu acontece? Por que eu perdia? Porque eu ia com o mesmo elemento que eu fazia, o mesmo elemento que eu usava para escrever os contos, que é o quê? É descobrir a história escrevendo. Aí eu começava a escrever os romances para descobrir a história, chegava na página 70 e não sai do lugar. Eu chegava na página 70, depois de para onde é que vai essa história? Não tinha mais. Então eu precisei, pela primeira vez, para não perder o romance, precisei me cercar de um esqueleto da história. Me cerquei de cinema, por isso que eu chamo de prosa longa, como se fosse a primeira prosa longa minha, mas eu me cerquei de cinema, é muito de imagem para fazer o romance, para não perder. Da minha biografia, sim, Sertânia, filho de 9, caçula de 9 filhos, me cerquei dessa história para não perder. Me cerquei do teatro, ele é dramaturgo, eu também comecei escrevendo para teatro, então eu ia me cercando de todos esses apelos para não perder o romance, como eu já havia perdido tantos outros. Aí quando eu terminei, eu digo, eita, danado, consegui atravessar o Canal da Mancha, foi, tipo, a sensação foi essa, assim, de que eu atravessei uma maratona, atravessei um... E aí, o menino, que é o Michê, eu queria que ele fosse pernambucano também. E aí eu queria um nome que tivesse a ver com boi, porque era um boy, né? E eu queria um nome boi. Tanto é que o segundo capítulo começa, o meu boy morreu, foi o que Michê veio me dizer. Isso baseado na cantoria que vocês sabem, o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Eu gosto muito de procurar frases que estão num contexto e tirar. E também os meus personagens, quando fala da paz, tiro o contexto dela para falar outras coisas em relação a isso. E o tempo inteiro, os meus títulos ou tudo que eu procuro tem esse jogo de espelhos. Tem no Recife, Recife, Máquia Arrebenta, a epígrafe como é que diz?
É da Lia de Itamaracá. Como é aquela música da Lia de Itamaracá? Vou pegar agora. Tu pega? É porque só para dizer que tem é uma música famosa, uma ciranda. Vê bem, Recife Macarrebenta. Recife Macarrebenta. Estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Né? Estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Né? O mar está pedindo ali, vai, agora vamos brigar. Vocês estão fudendo, criando prédio, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Então, eu sempre eu exagero muito, sou muito dramático. E aí, no caso, o meu boy morreu. O que será de mim? Eu mando buscar outra maninha lá no Piauí. Né? Então, Eu queria te ver escrevendo, isso é uma maluquice. Vou te filmar. Então, aí, essa frase é a segunda do segundo capítulo. Meu boy morreu, foi o que o Michel me dizia, eu estava de passagem assim. Então. E o boy tem a ver também com o fato de ele ter saído do sertão para vir trabalhar em São Paulo, ele de boi, né, da sua origem boi, de uma origem muito da sua região, boy, em choque com a cidade de São Paulo, virou boi, em choque com a cidade de São Paulo, virou boy. Né? Um choque já aí dessa... Que coisa, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é mesmo. E o Caldeirão de Boi é uma cidadezinha perto... Sim, aí eu descobri uma cidade chamada Poço do Boi. Quando eu fui descobrir, era perto de Sertânia. Eu não conheço a cidade, mas fui verificar. Não, veio a Dredd, né? Veio isso, é Poço do Boi. O boy é de Poço do Boi. Beleza. Escuta, estamos aqui, mas vamos abrir para tá pergunta, aí, para o pessoal participar. É que eu me esqueço, eu fico conversando. Temos um show hoje, eu posso dizer, vocês já sabem, mas pelo amor de Deus, a cantora Fabiana Cosa é uma das maiores cantoras desse país. Tá. Não, tem um tempinho que nos deu o... Ah lá. Vem, meu caro. Eu estava lançando o livro Nossos Ossos, né? Já estava para lançar, ia lançar em São Paulo. Né? O livro ainda estava na gráfica. E eu fui para algum evento lá no Recife, eu não lembro qual foi o evento que eu fui. Qual foi o evento? Não lembro, que a gente resolveu fazer Tem uma festa literária lá. Eu não lembro em qual evento que foi, se foi. Enfim, eu tinha um compromisso no Recife e eu estava, enfim, passei por uma loja em São Paulo e tinha aquele tubarão, aliás, no bairro onde eu moro. Então, tinha aquele tubarão, uma boca assim, que inclusive tem no meu Facebook, tem nas fotos que saíram de divulgação daqui. Eu disse, nossa Senhor, esses são os nossos ossos. Eu digo, são os nossos ossos, estão matando pessoas, os tubarões estão matando pessoas em Pernambuco, né? Engolindo pessoas e tudo, isso por questões, né, você sabe, ecológicas, erros ali, especulação imobiliária, desmatamento, tantas outras coisas, né? Acabando com a sobrevivência dos tubarões. Então, aquele tubarão ali, de alguma forma, representava essas mortes, essas pessoas. Né? Uma menina, inclusive, de São Paulo, era filha de pernambucanos, esteve visitando, ela
Não era? Ela estava visitando, ela era filha de pernambucanos, mas não nasceu em Pernambuco, nasceu em São Paulo. Aí foi visitar a família pernambucana, conhecer a tia que morava lá e tal, e foi atacada por um tubarão na Praia de Boa Viagem. Quem esteve já em Boa Viagem, no Recife, sabe que toda a praia, toda a orla, tem aqueles recados, né? Perigo tubarão, perigo tubarão. E ninguém resolve isso há muito tempo, né? Então, de alguma forma, para quem falava de enterrar os seus mortos, ou de desenterrá-los, eu pensar sobre essas coisas. Então, quando eu vi essa camiseta e o Wilson havia falado, Marcelino, vamos aproveitar a tua vinda ao Recife para gravar um teaser, né, que ele é cineasta, gravar um teaser você lendo alguma coisa, eu imaginei logo nessa camiseta desse tubarão, né? E aí usei no teaser e usei nas fotos de divulgação do livro. E sim, como uma provocação, como algum elemento ali, predador. Algum e repercutiu muito lá no Recife essa foto dele, né? Que ele está denunciando e foi... Era isso, acho que coisas que vão se casando ali, né? No Lima e... No... Sim, sim. Dentro da boca também é um grande vazio, que também simboliza a morte, o assassinato e tal. E eu, ouvindo você falar aí a respeito de se revestir do esqueleto do livro, que já é especular ao próprio texto, né, aos próprios nossos ossos, né, depois, que a personagem se reveste, usa como armadura os esqueletos. Né? Aí eu te pergunto, com respeito ao processo de formação, de criação do livro, e também essas outras mortes, que a morte também, quando você termina o livro, você tem que deixar, você se vingou, você fez homenagem ao seu pai, o que vem depois? Qual o primeiro passo depois dessa morte? Como é que está esse luto? Pergunto literariamente. Você planeja o que para a sua literatura? Muito bem. É uma excelente pergunta, e deixa eu só lembrar uma coisa muito curiosa. A camiseta, ela está lá em casa, eu não uso, muito dificilmente uso, porque de fato é uma boca tubarão. Assim, né? Por exemplo, saindo pelo Recife com aquela boca tubarão o tempo todo. eu usei no carnaval. A prefeitura manda prender ele, viu? Eu usei no carnaval. No carnaval usei ali a tubarão. Então, que medo da porra, sabe? Que porra é essa? Mas... isso rolou uma piada também horrível, que eu sofri com essa piada, que eu usava aquela boca tubarão que está assim na frente, e eu com a barriguinha um pouco grande, aí alguns amigos diziam assim, o tubarão engoliu uma baleia? Que crueldade. Que crueldade, né? Eu fiquei... um golfinho. Mas bem que tu emagreceu, né? Graças a Deus, amém, bonito. Outra coisa também, viu, a Praia de Boa Viagem também, e isso como toda a praia do Nordeste, é uma praia também de turismo sexual. Então, existe predador no bar também atrás das suas vítimas ali, né? Que tem a ver com o livro também. Eu fiquei muito animado de escrever um romance. Muito animado de descobrir que foi possível fazê-lo, e que eu gostei de conviver mais com os personagens, era uma coisa que eu evitava muito. Evitava de que maneira? Eu não tinha a disciplina necessária, se eu não tivesse escrito os contos que eu escrevi, eu não teria escrito romance. Acho que fui preciso passar por isso. Acho que outras coisas, até eu olho um romance, outras coisas eu resolveria aqui e ali, mas eu gostei muito de conviver com os personagens. Gostei de encontrar um tom, gostei de não fazer do livro uma coleção de contos, e fazer uma costura, não queria contar uma história. Me cerquei também, pedi muito socorro à história policial. A história policial tem uma trama muito armada, então eu precisava de uma trama, não precisava da história antes. Aí ela é uma história policial, você quer saber quem matou o boy, tem esse mistério aí também no livro. Mas, por que eu não escrevia romance? Porque eu escrevi o primeiro capítulo e ia dormir com o segundo. Aí eu escrevi o segundo e ia dormir com o terceiro. Escrevi o terceiro e ia dormir com o quarto. E eu quero dormir, não quero escrever. Eu quero dormir. Eu prefiro dormir a escrever. E aí o romance não me deixava dormir. Aí o que aconteceu? Eu tive que encontrar um tempo de dormir e de escrever. E com esse romance, depois de ter escrito um tempo, eu com a história, eu não ia no outro dia ficar... Eu não ia para danada da cama ficar
Tudo bem, vi uma coisa ou outra, mas eu sabia que aquele outro capítulo eu tinha que falar daquela coisa. Entende? Foi uma espécie, me ajudou muito esse esqueleto para levantar os nossos ossos, né? O esqueleto da história. Estou muito animado para escrever um outro romance, que já estou anotando umas coisas. Esse roteirinho de novo, essa espécie de coisa surgiu. Mas já estou escrevendo outros contos, já tenho uns contos escritos. E esses contos, curiosamente, eu tenho alguns contos um pouco maiores, mas esses contos todos estão nascendo grandes. Que eu acho que aí é como você estender o seu fôlego, você está, né, dando um pouco mais de tempo para essas narrativas. O romance está te puxando. É. Ah, e só para dizer, só para completar uma coisa, desculpa. Tem um outro projeto que está para sair, já está com contrato assinado e tudo, que com certeza sairá no ano que vem. Não este ano, mas já está finalizado assim, desenhado e tal. Que é um projeto com gaúcho, por isso que eu quero falar, que é um gaúcho Eloá Guazelli, né? Queridíssimo, desenhista, talentosíssimo. O Eloá, ele desenhou um roteiro meu, uma história, né? Para aquela coleção da Companhia das Letras, que saiu o Rafa Coutinho e o Galera, né, o Daniel Galera. Então tem essa história em quadrinhos que vai sair pela Companhia das Letras, desenhada pelo Eloá Guazelli, com texto meu e argumento. Isso já foi desenhado pelo Eloá, é um desenho extraordinário, é lindo demais, são 200 e tantas páginas. E o processo foi muito gostoso de fazer com ele, assim, discutir, ele desenhar à vontade, depois vai fazendo os textos. Aí tem umas coisas apenas para arrumar, ajeitar, tem que colocar aquilo lá, finalizar, né, uma série de coisas. Então, por isso que ela acha para o final do ano que vem. Mas é uma coisa aí extra, esses livros, né, outros projetos conjuntos. Eu nunca chamo meus contos de contos. Eu chamo de cantos, contos negreiros eu chamo de cantos. No Recife eu chamo de cirandas. No Balé Ralé eu chamo de improvisos. Eu queria muito ser poeta, muito mesmo, mas tinha um cagaço danado para ser poeta. Eu sou poeta. Eu lembrava de João Cabral do Melo Neto, lembrava dos cantadores, lembrava tantos, né? Como é, o Solano Trindade, eu digo, nossa, poeta. Porque poeta ele não publica um livro, ele nasce com aquele livro, né? Aí eu me cagava de nada de dizer que eu sou poeta, mas eu faço esse tráfico, eu faço essa gambiarra, eu vou fazendo esse jogo. Então, eu percebo que alguns contos meus têm o que de crônica daquele momento que estamos vivendo e acontecendo, né? Uma espécie de eu escrevo para entender aquele absurdo à nossa volta, né? Absurdos ali que vão pipocando na realidade o tempo inteiro. Mas como essas fronteiras, para mim, em tudo, para mim, as fronteiras são todas, tem que se derrubar, os outros que venham para catalogar, para discutir se aquilo é crônica, se aquilo é poesia, se aquilo é etc e tal, os estudiosos que venham e coloquem numa caixinha. Mas quando eu escrevo ali um aperreio, é uma coisa que eu quero dizer, e vem no formato... Eu, por exemplo, eu começo o Recife com oração, eu digo que é uma oração, para mim é uma oração. Eu começo, aqui não está o livro, Amar é Crime, com um poeminha de amor concreto. Eu faço essas misturas todas. Eu coordeno algumas oficinas de criação literária, e uma das perguntas mais frequentes é o que olha, eu não sei se o que eu escrevo é crônica, se o que eu escrevo é conto, se o que eu escrevo é prosa poética. Até falo, não estou dizendo, ensinando, estou dizendo que todo mundo diz, não sei, o que eu escrevo já disseram que o que eu escrevo é prosa poética. Tome cuidado com o seguinte, toda vez que alguém fala que você escreve prosa poética, é já para se defender, dizendo, não entendi o que você escreveu. Logo é prosa poética. Porque prosa poética é aquilo que a gente coloca perto da poesia. Logo, olha, mas a prosa poética que você escreveu, não é? Ou seja, não me pergunta nada, porque a poesia é louca. Né? E está te chamando de louco também. Aí, eu digo, diga o que é. Pode ser bolero, vexame, receita, bula, né? Suores. Diga o que é, porque mesmo não sendo, passará a ser. Tem que saber mentir bem, né, Marcelo? Bom, o Fernando está ali, corta, a gente tem que dar seguimento à programação da noite. Então, eu quero muito agradecer, primeiro, o convite do Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigada, Clarice. Obrigado a todo o pessoal. Obrigada, Wilson. E saravá, meu rei, meu chavante, meu índio, querido. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu vou fazer vários agradecimentos no show aqui com a Fabiana Cosa. Um agradecimento já à Fabiana Cosa, essa grande cantora, né?
Ela ganhou o prêmio de melhor cantora do Brasil em 2012. Foi indicada esse ano ao Prêmio da Música Brasileira. Estava agora, ontem, na televisão, né, com a Alice Brandão. É uma grande cantora e a gente faz esse espetáculo desde 2005. Já são quase 10 anos, né, fazendo esse espetáculo. É um espetáculo em que une conto e canto. E aí eu vou fazer os agradecimentos todos no show, mas aqui, publicamente, como já agradeci ao Wilson, já falei, agradecer a você, que é uma amiga de longa data, né? Nós nos conhecemos na mesma época em que eu conheci Daniel Galera, em que eu conheci Daniel Pelizari, Guilherme Pila, Cíntia Moscovici, Altair Martins, Almica Betega Barbosa. Era uma geração, Clara Verbuck, o Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Gente! Não é! Gente! O Nelson de eu vou Oliveira. explicar, peraí. É que o Nelson de Oliveira que mudou o nome para Luiz Braz. Aí eu peguei e já troquei, entendeu? Para o Luiz Braz, Nelson Oliveira também, que é a geração 90. Entenderam? Sim. Tem uma coisa muito curiosa, que eu vim aqui em Porto Alegre para fazer um perfil para a revista Continente. É uma revista que já tem um tempo, uma revista de artes em Pernambuco, e eu vim e fiz uma matéria, uma espécie de mostrando as pessoas que estavam escrevendo aqui e tal. E é incrível como tem uma foto sua, o Carpinejá, na época em que ele se vestia como corretor de seguros. E... Porque houve uma época assim. Incrível, Altair Martins e tantos outros. E a gente Tem se uma encontrou foto panorâmica nossa. Panorâmica de eu tenho essa foto. E falar da minha admiração e agradecer do teu trabalho. Ora, Marcelino. E da amizade já tão longa, né? Graças a Deus. Muito obrigado a vocês todos. Os agradecimentos a gente faz já já. Obrigado. Vou chamar aqui o... Obrigado, Marcelino. Obrigado, Cíntia, Wilson. Vou chamar o Fabiano Rocha aqui, que vai dar um presente para os três. Para a Cíntia, o Fabiano, velho colaborador, grande colaborador da Festipoa. Ele está presenteando a Cíntia, o Marcelino e o Wilson com a revista Volver, essa revista de literatura e artes que está sendo... E também já está sendo distribuída a cerveja ali, então acho que é legal se agilizar. Província. Enquanto tem esse intervalo para o lançamento da revista e preparativos para o show, logo mais, daqui a poucos... É imperdível, hein? Quem por acaso está com alguma dúvida, fique para ver, porque